Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita e eu sou Alberto Sami. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muitos se perguntam o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ser aquilo que querem de mim, que a doutrina espírita nos solicita, que os palestrantes tanto falam, não é? Nas suas palestras. Como é que eu posso então ser um espírito que está em franca evolução? Nós vamos conversar do capítulo 12, no título da perfeição moral em caracteres do homem do bem. Temos perguntas e respostas do Livro dos Espíritos que foram feitas durante a codificação através de Allan Kardec da nossa doutrina espírita. Na pergunta 918, nós temos o seguinte: por que indícios, ou quais os indícios, se pode reconhecer em um homem o progresso real que irá elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Então, é uma pergunta muito interessante porque ela está perguntando qual o meio de nós olharmos para alguém e reconhecermos neste alguém este progresso, não é? Que irá elevar o espírito de outra pessoa na hierarquia espiritual. E também podemos colocar esta pergunta para nós, não é? Nas nossas considerações, como nós podemos reconhecer que estamos em um caminho espiritual para nos elevarmos na hierarquia espiritual? E a resposta é a seguinte: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então nós temos aqui dois fatos bem distintos nessa resposta. A prática da lei de Deus é fundamental. Nós não temos que apenas entender as leis de Deus. Não temos que apenas estudar estas leis de Deus contidas nos nossos livros da codificação e também na nossa consciência. Nós temos que praticar esta lei. Praticar esta lei nos fará melhores, não é? Nos fará possuidores de uma possibilidade de mais rapidamente alcançarmos a nossa excelência espiritual. E, com isso, antecipadamente também compreendermos a vida espiritual. Porque aquele que compreende a lei de Deus, estuda esta lei de Deus e a entende, vai compreender a vida espiritual que muito se coloca dentro de todas essas ações que nós, para melhorar, devemos ter. Em conhecimento de si mesmo, no mesmo capítulo, nós temos o seguinte na pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Para nos melhorarmos durante a nossa encarnação, nós precisamos resistir à tentação do mal. Resistir à tentação do mal, nós precisamos entender primeiro o que é o mal, não é? E o que ele nos faz. Como ele nos atrasa este progresso e como ele também nos coloca pessoas que convivem conosco e que podemos transmitir este mal a elas como responsabilidade nossa. Então, este mal, ao qual aqui estamos nos referindo na pergunta 919,
vibracionalmente, ele nos atrasa e também nos coloca numa situação de desconforto espiritual. Porque quando estamos com esta vibração negativa de entendimento da vida e querendo prejudicar algo ou alguém, nós deixamos de sentir aquela pujança espiritual que o espírito precisa para se animar na vida. Porque a vida ela tem as dificuldades, tem as suas imensas barreiras que precisamos transpô-las, né? Transpor estas barreiras da melhor maneira possível. E com isto, precisamos então afastar por um meio prático, que é o meio da nossa elevação espiritual, o entendimento das leis de Deus. Precisamos então afastar este mal de nós para que possamos arrebanhar, trazer mais perto, não é, o bem. Jesus também nos deixou a frase que é uma frase espetacular, não é? É uma frase que tem um conteúdo de fundamentação daquilo que nós precisamos ser, quando ele diz: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela é importante no sentido de que, se nós não nos conhecermos, nós não podemos tirar de nós para dar para os outros. Porque podemos sempre fazer a pergunta: eu estou dando o melhor de mim para os outros? Ou o que eu estou dando de mim para os outros? O que é que eu dou de mim para aquele que se aproxima solicitando um abraço, solicitando um conforto, solicitando um carinho, solicitando um amor? Se eu não sei o que é isto, eu também não posso passar isto para o outro. Então, conhecer-se a nós mesmos, não é? É da importância fundamental, porque você está olhando para o seu espírito, tentando entender como este espírito pode fundamentar, não é, essas situações espirituais que nós temos na nossa vida, para melhorarmos e melhorarmos também as pessoas que estão conosco. Na pergunta 919A, diz o seguinte: concebemos toda a sabedoria desta máxima, do conhece-te a ti mesmo, não é? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E qual o meio de consegui-lo? É o que nós acabamos de conversar, não é? Temos que fazer uma introspecção para nos conhecermos melhor, para entendermos o que é o Espírito, para entendermos as leis de Deus e como nós podemos lidar com isto de uma maneira a não ofendermos os que estão próximos de nós. Com isso, nós estamos nos melhorando. Mas a resposta, ela é mais completa, dizendo o seguinte, de Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu tinha feito e me perguntava se não tinha faltado algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que parei de me queixar e comecei a me conhecer, ver em mim o que precisava para fazer a minha reforma interior. Esta resposta, não é, a qual Santo Agostinho nos refere o seu conhecimento daquilo que ele procurou fazer, vem também de encontro àquilo que nós podemos fazer. Tira de nós o pior para colocar o melhor do exemplo de um homem que soube, como um dos grandes espíritos que estiveram encarnados aqui, exemplificar o seu amor por Jesus. Queridos irmãos, é o que tínhamos para conversar neste capítulo 12 da perfeição moral em caracteres do homem de bem. Muito obrigado a todos. Amigos, Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita na nossa
a voz espírita neste programa que todos vocês escutam, veem através da rádio e da TV. Muito obrigado a todos.